hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, causada por uma bactéria, o micobactério lepra, e ela se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos, isso é, áreas e ou lesões na pele com alterações de sensibilidade térmica, dolorosas e ou táteis. É uma doença que tem tratamento, é um tratamento gratuito e ele é disponibilizado no serviço de saúde pelo SUS. A mudança do termo lepra para hanseníase aconteceu na década de 60 com o intuito de reduzir esse preconceito, mas a gente observa que ainda hoje isso pouco avançou, as pessoas ainda têm preconceito, por isso a importância, o foco tão grande em ações educativas. Meu nome é Nelson Pereira Flores, né? Eu nasci no Nordeste de Minas, uma região mais pobre do estado, principalmente naquela época, hoje também é pobre, mas antigamente era mais, né? E um lugar que a gente não tinha, sem comunicação nenhuma, na roça, que é o interior bravo, naquela época não existia rádio, eu não conhecia nada disso. Mesmo assim, começou uma doença na minha família. Eu, inocente, eu tinha 12 anos, nessas coisas eu era inocente, não sabia de nada. E de repente começa, mesmo no lugar sem comunicação, começa as pessoas fugirem da minha casa, né? Lá era ponto de viajante, tropeiros, boiadeiros, e de repente a minha casa fica vazia, o pessoal passa de longe, entra no mato, sai lá na frente. E minha mãe e meu pai ficavam muito assim, eu via que eles estavam sofrendo, estavam muito assim preocupados. Então, aquele tempo foi passando e eu tinha umas duas irmãs que mostravam já a doença, né? Era visível. Então, naquela época, se falasse que alguém tinha a doença, não falava hanseníase naquela época, falava lepra, a pessoa tinha que ser, era buscada pela saúde pública ou teria que sair de onde estava porque não tinha condição, né? Normalmente, a saúde pública buscava, tinha médico itinerante que examinava e a agente de saúde trazia, contra a vontade, mas trazia, né? No século XVIII, século XX, foi instituído, né, o isolamento social compulsório. A gente pode falar que Oswaldo Cruz foi quem endossou essa medida. A política sanitária da década de 20, ela tinha como finalidade isolar, promover, sanear as cidades, vamos dizer assim. Remover as imundícies e, ao mesmo tempo, tirar da sociedade aquelas pessoas que eram inaptas para o convívio social. E nessa categoria enquadrava as pessoas que tinham hanseníase. Então surgiram aí as colônias, né? Um exemplo seria a colônia Santa Isabel, muito importante no estado de Minas Gerais, localizada em Betim. E essas pessoas, elas viviam em segregação completa. Era uma segregação social, psicológica, física, geográfica. Essa segregação, ela estendia aos filhos dessas pessoas, eles ficavam em locais denominados preventórios, e os familiares dessas pessoas que viam a necessidade de ficarem próximos, por exemplo, no caso da colônia Santa Isabel, se formou uma vila ao redor dessa colônia Santa Isabel, denominada Limas, hoje conhecido como o bairro Citrolândia, e era uma segregação completa porque lá naquele local existia toda a infraestrutura que aquelas pessoas precisavam. Eles denominavam aquele local como uma cidade. Local que eles não precisavam de sair para procurar outros serviços. Eu era criança, não tinha muita noção das coisas, não. Quando eu internei, eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho hoje com 82. Eles não davam medicação, porque a medicação era experimental. Eles não experimentavam em criança, então era só os adultos que tomavam remédio. E enquanto eu não estava tomando remédio, a doença estava lastrando. Depois de 15 anos, é que eu fui começar a tomar remédio. E aí, nem os médicos sabiam tratar a gente ainda, porque a doença provocava efeitos colaterais, o remédio. Se tomava o remédio para combater a enfermidade, ele gerava anemia, uma anemia profunda. E aí, você morria por inanição. A assistência era mínima, a gente era chamado para uma consulta uma vez por ano. Fazia exame, também a gente não sabia como é que seria o resultado depois, que ninguém mostrava nada. Na realidade, eu tenho que
resumir isso para você numa frase. As colônias não foram feitas para nos tratar, e sim para nos tirar da sociedade, para viver um abandono amontoado, um amontoado de portadores de rancenias nas colônias do Brasil. Era assim. Tudo aqui era proibido. Aqui na colônia, naquela época, era como se fosse um país separado. A lei era outra. Por exemplo, os rapazes não podiam conversar com uma moça na rua de jeito nenhum. Se você passasse numa esquina com uma mulher conversando mais de 5 minutos, tinha os guardas, que eram da própria colônia também, doentes, né, que era salariado pelo governo, e fazia a função de polícia, porque polícia não entrava aqui dentro também, né? Então eles vinham cá e chamavam atenção, e se você achasse ruim, prendia para cadeia. E o negócio era cadeia sem você ter motivo para tanto. Eu sofri muito. Qual um menino, depois um adolescente, um jovem que ama a família, ama seu mundo onde nasceu, né? Eu fiquei 4 anos sem ver minha mãe, sem ver. Meu pai veio aqui, quando ele estava com 2 anos, estava aqui. Ele veio, mas os outros irmãos ficaram lá, que a família é grande, né? Eu demorei 4 anos para revê-los. Mas eu fui caminhando. Eu passei por cima de todos os obstáculos. Eu aceitei as doenças e suas consequências. Eu tive que trabalhar dentro da própria colônia para sobreviver. Mas eu não aceitava a derrota. E sou assim até hoje.